você descobriu quem você é, você entende que você está num sistema que foi feito para explorar você, que foi feito para sugar a sua energia, e você já entendeu que o sistema não se importa muito com quem você é. Ele só quer a sua energia, tá? E essa energia, ela pode ser uma energia emocional, uma energia financeira, uma energia mental, intelectual, várias frentes, contanto que seja um esforço que você entregue ao sistema. O que você faz? Acompanhe esse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor sobre a sua jornada, identidade e destino. Deixa o like, compartilha, espalhe a mensagem e vamos nessa para mais um capítulo da nossa história. Vimos nos vídeos anteriores que você tem uma identidade e que o sistema tenta te convencer que essa identidade ela é ruim e que ela só será boa quando você comprar alguma coisa que o sistema te oferece. O sistema tenta te convencer que quem você é ruim e que, consequentemente, o fruto do seu trabalho é ruim também. Consequentemente, tudo que você fizer será acreditado por você ser ruim. Então, vimos nos 2 capítulos anteriores como você vira essa chave e sai dessa linha de raciocínio. Beleza. Agora, você entendeu um pouco sobre quem você é. Você entendeu que o sistema quer só usar você. E como é que você faz para você se entender dentro do sistema nesse contexto? À medida que você entende quem você é, pode acontecer um fenômeno muito comum, principalmente nas gerações mais jovens, que é de não querer colaborar com o sistema. Subconscientemente as pessoas já percebem isso, elas já têm um certo intuito em relação a isso. Elas entendem que, cara, esse sistema é muito ruim e elas pensam, eu não quero ficar alimentando um sistema ruim assim. E elas deixam de participar do sistema. Teoricamente, claro. Mas o sistema foi feito de tal modo que não dá para você não participar do sistema de um jeito ou de outro. Então, se você fica em casa e você fica assistindo uma série na Netflix, por exemplo, você está jogando o sistema. E o sistema está fazendo dinheiro com você. E a moeda que você está dando para o sistema é a sua atenção. E o sistema parte de alguns indicadores e de pressupostos que existe uma pessoa ali assistindo aquela série. E aí isso gera dinheiro para os anunciantes que repassam um pouco para a plataforma e assim sucessivamente. E a plataforma também com a sua subscrição mensal. Então você está, de certo modo, investindo o seu dinheiro. E você pode me dizer assim, não, mas eu assisto coisas sem necessariamente pagar do meu bolso. E embora isso possa parecer, puxa, uma brilhante solução, você também continua alimentando o sistema, porque os conteúdos que você assiste são feitos propositalmente para te manter escravizado ou escravizada no sistema. Os conteúdos são feitos com pressuposições hipnóticas, subliminares, hipotéticas, de declarações sobre a vida que não são verdade 100% do tempo. E essas declarações, elas patrocinam narrativas que fundamentalmente vão te deixar menos pleno ou menos plena nessa vida. De modo que você seja movido ou movida pelo desejo de preencher um vazio. Essa é a brilhante lógica do sistema para manter a engrenagem rodando. Eles partem do pressuposto que as pessoas só conseguem produzir ou ser produtivas mediante o desejo ou a ambição e não necessariamente a um propósito, a um destino ou a quem elas são de fato. E aí você vê alguns paralelos na natureza, como as árvores que produzem frutos e árvores que produzem mais frutos quando os frutos são retirados. E eles seguem essa mesma lógica em relação a pessoas. Beleza, então deu para perceber que não importa onde você vá, você está dentro do sistema. Ok,
Agora, o ponto central desse vídeo é: você vai ter que encontrar o seu espaço nesse sistema. E você vai ter que conquistar esse espaço. Ele não vai ser dado a você. Mesmo que você seja herdeiro ou herdeira, mesmo que você tenha um background muito especial, você não será simplesmente dado ou dada uma posição nesse sistema, porque tem outras pessoas que chegaram aqui antes de você. E a mentalidade dessas pessoas é de querer, com a avareza, né, a mesquinharia, elas partem de pressuposto que é um jogo de soma zero essa brincadeira aqui. E elas têm medo de perder o poder. E aí elas pensam que qualquer ser vivente ou inorgânico é uma ameaça ao poder delas. Que é, obviamente, um poder ilusório, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, como que você consegue se entender nesse sistema, produzir nesse sistema, sabendo que o sistema foi feito para te usar? E essa dúvida existencial, ela fica por muito tempo. E talvez eu falando aqui dessa maneira possa parecer meio óbvio, meio teórico demais, mas todas as pessoas passam por isso, tipo aquelas perguntas clássicas de adolescente: quem eu sou, por que eu vim parar aqui, para onde eu vou, qual que é o motivo da minha vida e tudo mais. E são algumas perguntas que são tão pertinentes que não são respondidas nunca, em muitas vidas. Então, beleza. Quem, portanto, é você no contexto do sistema? A maioria das pessoas, elas ficam resistindo por boa parte das vidas delas, e aí eventualmente elas dobram, e aí elas se conformam em cumprir papéis no sistema, e esses papéis são as funções que dizem para elas fazerem. E aí elas pensam assim: pelo menos eu posso ter algumas regalias, e pronto, e aí fica a vida delas nisso. Mas a vida não é só isso, entende? Você, como indivíduo, você tem um poder imensurável, você tem um poder de criação. Isso não sou só eu que estou falando, nem só a Bíblia que está falando, até outros autores falam a mesma coisa. Então, assim, pessoas em milênios diferentes, de culturas diferentes, seja culturas teístas ou ateístas, concordam que o ser humano, de maneira geral, ele tem uma dádiva de poder criar o mundo à sua volta. Só que como você vai criar esse mundo e o que você vai criar é que é o pulo do gato, entende? Tipo assim, você tem a habilidade de criação, você tem lá o Minecraft no modo criativo, mas o que você vai criar lá? Esse é o pulo do gato. E aí você tem metodologias, tem motivação para você criar ou não, e uma série de outras coisas. Então, na vida, as coisas, elas são obtidas mediante algum esforço, algum trabalho. E hoje em dia o esforço é muito mais mental do que físico, mas é um esforço. E essa percepção de esforço versus resultado, na maioria das pessoas, ela não compensa o esforço. E aí as pessoas, elas não rodam o esforço ao máximo que elas podiam dar, porque elas pensam assim: eu tenho que me esforçar 100 unidades para receber 1 unidade de resultado. Não vou fazer, porque elas não fazem. Aí elas ficam vivendo a vida nesse modo mais ou menos. O mercado paga elas mais ou menos, elas se contentam com uma vida mais ou menos e ficam desejando ter uma vida legal, vendo os conteúdos midiáticos que elas veem, mas só fica meio que esse desejo homeostaticamente estagnado. Então, tipo assim, elas ficam eternamente desejantes de ter coisas, mas não têm nunca. E é o suficiente porque elas têm válvulas de escape. Elas têm válvulas que elas derramam a energia delas, ao invés de guardar e construir alguma coisa. E o sistema funciona assim, basicamente, tá? Então, como você opera dentro desse sistema? Para começar, vamos pensar que a sua vida é uma empresa, tá? E que você é o CEO da sua vida. Primeiro lugar é você
eliminar ou diminuir ao máximo os desperdícios. Se você tem uma quantidade de energia e você está desperdiçando essa energia, então para de desperdiçar. É o óbvio. Agora, as pessoas, elas não desperdiçam a troco de nada, elas têm um certo ganho. Então, por exemplo, quando você vai desperdiçar o seu tempo com relações infrutíferas, relações que não vão te acrescentar em nada, pessoas interesseiras, pessoas que falam mal dos outros, nas costas dos outros para você, adivinha o que elas vão fazer nas suas costas? Pessoas que só reclamam, só criticam, pessoas que sempre conseguem ver o lado negativo das coisas, mas nunca o lado positivo, só vê o defeito das pessoas e nunca as qualidades. Pessoas hipócritas, falsas, supérfluas, impressionáveis e suscetíveis à arrogância. Esse tipo de gente que não agrega nada na vida de ninguém, nem delas próprias, mas que elas ficam querendo forçar a barra, pensando que elas são muito importantes. Esse tipo de companhia, o que agrega na sua vida? As substâncias que você consome, os conteúdos que você consome, o que está agregando na sua vida? Para fazer esse balanço, esse levantamento, é preciso ter o mínimo de intencionalidade, para onde você quer ir e o que você quer ter na sua vida. Senão fica meio sem propósito. Então, o que você está consumindo e por quê? E as pessoas não entendem, e eu já vou jogar logo a real. Todo ser humano, praticamente, tá? A maioria esmagadora dos seres humanos, mais de 90% dos seres humanos, são apenas containers espirituais, suscetíveis a influências espirituais de vários tipos. Isso não é novidade nenhuma, a igreja já vem falando isso há milênios, mas existe essa influência espiritual e existem influências que os próprios gringos já reconhecem que existem e eles chamam de pensamentos intrusivos. O que são esses pensamentos? Na prática são narrativas ou falas de outros seres que são faladas na cabeça de algumas pessoas. Isso é considerado um crime no mundo espiritual, mas da mesma forma que a polícia não consegue dar conta de tantos crimes que tem no mundo real, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então acontece às vezes isso. E aí você tem pessoas mais ou menos suscetíveis ou tolerantes, você tem genéticas diferentes, e você tem pessoas que acabam ficando completamente desorientadas quando recebem esses pensamentos intrusivos. Mas o fato é interessante para os espíritos que você fique consumindo porcarias, ok? Seja séries, seja drogas, seja substâncias improdutivas para você. É interessante para esses espíritos porque o seu corpo, quando consome essas substâncias, ele passa por uma série de processos metabólicos que gera subprodutos que são nutritivos para esses espíritos. Sem contar, na parte mais subjetiva, os estados emocionais que você fica quando você consome essas coisas. Por exemplo, o álcool. Geralmente as pessoas acabam ficando um pouco mais amigáveis ou sociáveis quando consomem álcool, e com isso elas passam a ter acesso a sentimentos que estavam recalcados por conta da desinibição do córtex pré-frontal, e assim elas acabam sentindo emoções que antes não sentiriam, e muitos espíritos se alimentam dessas emoções. Se você acha que você é muito esperto por comer churrasco, pense novamente, porque os seres humanos são um churrasco de muitos espíritos. Não necessariamente fisicamente falando, mas emocionalmente falando. Então, que tipo de espíritos você tem algum tipo de comunhão? Sacou? Você quer saber o sistema? Esse é o sistema. O sistema não é só 3D. O sistema não é só espaço-tempo, o que você consegue ver com seus olhos. Da mesma forma que você não vê o Wi-Fi e mesmo assim você utiliza e ele existe, a mesma coisa com os espíritos. Então, com que tipo de espírito você quer ter algum tipo de aliança ou comunhão? Espíritos que vão te enobrecer as virtudes ou espíritos que vão potencializar os seus vícios? Espíritos que vão te tornar um inútil socialmente ou espíritos que vão fortalecer a sua integração social?
Porque do mesmo jeito que tem pessoas de todos os tipos, tem espíritos de todos os tipos. E eles se sentem atraídos a você conforme as suas práticas, a sua conduta. Se você tem práticas fundamentalmente inúteis socialmente, esse é o tipo de espírito que vai ser atraído por você. E o ponto-chave, eles vão fazer força para você se manter escravo ou escrava desse tipo de prática, desse tipo de substância. Então, tipo assim, você tá lá jogando no animal felino um pouco avantajado, grande, você entende o que eu quero dizer. Tá lá jogando as apostas, aí você faz dinheiro e perde dinheiro. Por que isso é tão massificado hoje em dia? Porque nesse contexto você tem um monte de emoções muito altas e voláteis. Então é uma euforia muito grande, é um desespero muito grande. E adivinha só quem está lá comendo as suas emoções? Exatamente, os espíritos. E aí, eles são viciados nas suas emoções. Mas eles não estão apostando com o dinheiro deles. Então eles estão cagando e andando se você ganha ou você perde. Eles só querem saber se você vai dar o seu subproduto emocional para eles ou não. E se você deixar de dar, eles vão para o outro, entende? Então, enquanto você permitir que a sua vida seja apenas uma escravidão, assim ela será. E você pode me dizer, mas isso não é muito justo. Pois é, ninguém está falando de justiça aqui nesse vídeo. A gente está falando do sistema e como ele funciona. Justiça é outro tópico. Então, entenda que o bagulho é louco, como dizem, tá? E os caras não têm escrúpulos, certo? Então, o que vai ser? Você vai permitir, você vai facilitar a vida deles? Ou você vai ter mais amor próprio? Você pode ressignificar uma situação como essa de que, poxa, os espíritos estão lá, não é que sempre seja a culpa deles, mas eles dão uma ajudada para você se manter escravo, entende? E é que nem na academia, cara. Você vai fazer supino só com a barra, já tem um pezinho. Agora você vai fazer com a barra e mais anilhas, aí tem mais peso. Então esses espíritos são tipo um peso extra nas anilhas que você coloca. Ou um peso extra nos halteres, ou na máquina, enfim. Mas sem os espíritos, ou com os espíritos, teria uma certa carga, teria uma resistência, tá? E aí tem N fatores, a própria genética, predisposições, programação recebida na infância, antepassados, epigenética, um monte de outras variáveis que no final das contas elas colocam você numa condição de o que você vai escolher, o que você quer para você. E hoje você tem acesso a mais conteúdos, a mais possibilidades de ver outros conteúdos diferentes. Embora até pelos algoritmos das redes sociais as pessoas vivam em bolhas, então tipo assim, se elas gostam de um conteúdo X, elas vão sempre consumir esse tipo de conteúdo. Você pode ver outras coisas. É menos difícil para você ter acesso a conhecimento hoje comparado a 5.000 anos atrás, por exemplo, tá? Então você tem uma janela por onde você pode obter esse conhecimento, tá? Beleza. Aí tá lá você, pimposo ou pimposa, meio desengajado ou desengajada na sociedade, e tá pensando assim, puxa vida, que fezes, eu tenho que fazer tal coisa e tenho obrigações sociais para cumprir. E aí você vai a contragosto fazer isso. O pulo do gato acontece quando você pega o poder de volta para você e você cria o seu espaço no mundo. Ainda que seja dentro do sistema, vai ser o seu espaço e vai ser conforme as suas regras. Aí, enquanto, por exemplo, você estiver morando com seus pais ou com algum familiar, é um pouco mais difícil isso acontecer, que é um fenômeno bem crescente das gerações mais jovens atuais. Elas costumam morar com os pais até mais idade.
E aí isso acaba perpetuando esse senso de dependência. E não é porque as pessoas são preguiçosas, ou não querem, ou não são capazes. Pelo contrário, elas são muito capazes. Mas elas não são bobas, ao contrário das gerações mais antigas, que são um pouco mais inconsequentes, digamos assim. As gerações mais atuais, elas não são bobas, elas percebem a proporção de esforço e resultado, e elas fazem um cálculo mental e elas percebem, não compensa. Todos os riscos, e é que nem banco fazendo análise de risco para te fornecer investimento, financiamento e tudo mais. As pessoas, elas fazem esses cálculos mentais e elas veem, não vale muito a pena todos os riscos e toda a dificuldade, o estresse, os custos emocionais que eu vou ter em vista do retorno. E aí as pessoas toleram, por exemplo, morar com os pais do que morar sozinho ou sozinha, tendo os gastos, as dificuldades. Tá? Isso estatisticamente falando. Você pode ser diferente e ótimo que seja. Então, como você sai dessa? Criando o seu mundo, e esse criar o seu mundo, ele só vai acontecer por tentativa e erro. Não tem outro jeito para você descobrir o seu lugar no sistema que não por tentativa e erro. Então, essa tentativa e esse erro, eles podem ser em ambientes controlados, como por exemplo, um ambiente virtual anônimo, onde você pode experimentar a sua identidade e o seu espaço no mundo. Mas enquanto você não encontrar a sua identidade, enquanto você não encontrar o seu espaço no mundo, onde você consiga trocar informações e interações com as pessoas, sendo autêntico ou autêntica, você não vai destravar e não vai sair de nível no sistema. Então, nessa jornada para você entender o seu espaço no mundo, você precisa se conhecer. E se conhecendo, você precisa entender que não é uma questão de destruir o sistema, mas é uma questão de você transcender o sistema, de você ir além desse monte de coisinha que o sistema joga na sua mente. Talvez possa ser um vídeo meio anticlimático, assim, tipo, puxa vida, vou ter muito trabalho para fazer, vai. Só que eu te garanto isso, pelo menos isso eu posso garantir para você. Quando você estiver fazendo um esforço que seja congruente com a sua alma, com a sua essência, esse esforço, por mais que gere fadiga, vai gerar recompensa e dopamina. Vou repetir. Se você estiver fazendo qualquer esforço que seja congruente, que seja alinhado com a sua alma, com a sua essência, pode gerar até fadiga esse esforço, mas também vai gerar dopamina, também vai gerar propósito, vai gerar motivação dentro da sua cabeça, porque vai ser recompensador. E esse é o ponto chave. Toda vez que você estiver agindo com alinhamento com quem você é, vai ser mais recompensador para você. Se a vida está uma fezes, se está apática, se está sem graça, é porque você não está conectado ou conectada com a sua identidade. Só que eu te garanto isso, existe espaço mesmo dentro desse sistema para você ser quem você é. Encontre esse espaço, deixa nos comentários o que você acha, opiniões, e próximos capítulos tem mais, tá? Que Deus te abençoe, tamo junto, um forte abraço e até a próxima.